E aí, caros, tudo bem com vocês? Eu vou aqui apresentar uma dica bem interessante. Imagina que você está ali no Linux ou até no Windows mesmo e precisa criar uma versão rápida ali do Windows para fazer um teste. A gente sabe que no Windows já tem o Sandbox, né? Mas principalmente no Linux, você precisa ali de repente criar uma instância do Windows para fazer um teste, para levantar um banco de dados. De repente eu já passei por um problema aqui que eu tive que levantar um banco de dados SQL Server, tive que fazer várias configurações aqui que ia requerer um certo tempo e eu pensei assim, poxa, será que não é melhor eu levantar aqui uma versão do Windows e instalar o SQL Server e acessar ele por rede? Então, de repente isso pode ser um dos motivos, mas o fato é que a gente tem uma novidade interessante que é o Docker/Windows. Eu acho que a pronúncia é essa, eu vou tentar trazer para cá a janela do GitHub deles. E é isso aqui. Bom, não sei se a pronúncia é essa, Docker Windows, que é isso aqui. Eu vou deixar o link na descrição para você. E eu falei recente, mas é algo que eu não vi aqui a época que foi criada, mas não é realmente algo extremamente recente, né? Então aqui você tem, eles explicam como é que você cria a instância, eu vou já explicar na prática como é que você vai fazer tudo aqui. Eles explicam aqui como é que você utiliza ele criando um arquivo Docker Composer. Eles explicam aqui embaixo também como é que você utiliza eles utilizando o comando docker run, desculpa. E aqui eles informam qual é a compatibilidade com relação ao Docker Desktop, né? Então você pode dar uma olhada melhor aí. Isso aqui é importante, que é onde eles explicam qual é a chave que você vai utilizar. Você vai já entender sobre o que é essa chave para diferentes versões do Windows. Então você vê aqui que tem o Windows 11 Pro, que a imagem tem ali, como eles estão mostrando aqui, tem 5 GB, né? Tem o Windows 10 Pro, Windows 10 LTSC Enterprise, Windows 8.1, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows XP, tem várias versões do Windows Server. Então, a gente vai começar criando esse arquivo aqui, que é o arquivo Docker Composer. Eu aconselho você iniciar utilizando um Docker Composer, porque aqui você vai fazer várias configurações. Você pode fazer várias configurações e pode deixar inclusive versionado, pode salvar esse Docker Composer. Diferente de um comando desse aqui, que ele faz a mesma coisa, mas você não tem aquele arquivo para gravar, para versionar, inclusive você pode criar vários Docker Composer para cada versão do Windows 1. Então nós vamos copiar o conteúdo desse Docker Composer aqui. E eu vou mover para cá essa janela, porque nós já vamos para a prática agora. Eu criei aqui no meu ambiente de trabalho uma pasta Windows. Se eu for dar aqui o comando, não com letra maiúscula, né? PWD dessa forma aqui. Você viu que eu estou aqui numa pasta, eu estou na minha pasta Home, meu nome, Projects. Eu criei uma pasta Docker e uma pasta Windows. Então eu disparei um comando desse tipo aqui. mkd, dentro da minha pasta Home, né? Docker/Windows. Pronto. Então eu criei essa pasta, eu não vou criar porque ela já está aqui. Vamos entrar nela, nós já estamos nela. Então vamos ver o que nós temos nessa pasta aqui, que eu vou explicar tudo. Eu estou partindo do princípio de uma versão que eu já fiz do teste aqui. Então, eu criei esse arquivo Docker Composer. Então, você vai disparar o comando nano, se você tiver aqui no Linux, né? Se você tiver no Windows, você pode abrir um bloco de notas para criar um arquivo chamado dockercomposer.yam. Então, esse arquivo é onde está o segredo de tudo. É aqui o que eu vou explicar o que eu fiz para criar essa instância do Windows. Você pode ter melhores explicações aqui. Então, eu vou falar aqui, não só o básico, eu vou abranger um certo nível de coisas aqui, mas nesse site, que é o GitHub, que eu já disse que eu vou colocar na descrição, você pode também fazer mais coisas aí se você pretender. Bom, tudo isso que você está vendo aqui, nessa parte de cima, foi o que eu já copiei lá do próprio código de exemplo que eles deram com relação ao conteúdo do arquivo Docker Composer. Eu modifiquei um pouco. Você vai ver, quando você copiar o código que está lá no site, você vai ver que aqui foram criadas mais coisas. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, comentado, né? Porque essa tag aqui é um comentário, então isso não vai influenciar no Docker Composer, sobre as versões. Eu aconselho até que você faça isso também, porque de repente você quer mudar a versão do Windows, né? Então, mas o que é essa versão? Aqui você está vendo que nós temos o Windows 11, 11L, 11E, que corresponde a versões do Windows. Eu apenas copiei de lá e colei aqui. Né? Inclusive tem até o Windows XP, que eu já fiz uns testes aqui com ele. Né? Então, você vê aí a capacidade do seu HD
Por exemplo, o Windows 11, ele consome 5.4 gigabytes, né? A imagem dele aqui. Logicamente que você vai precisar de mais gigabytes para poder armazenar os dados que você vai gravar nessa instância do Windows, né? Então, como eu disse, essa parte que você não mexe, é a parte que você já colou de lá. Aqui nessa parte environment.version, você vai colocar a tag que você viu aqui. Então você está vendo que eu coloquei a 10. O que é a 10? A 10 é a Windows 10 Pro, que tem 5.7 gigabytes. Eu optei por colocar essa porque o Windows 11 ele ultimamente está cheio de recursos, então eu não testei ainda com o Windows 11, mas para evitar aquele consumo extremo de memória, então eu optei por colocar o Windows 10, que já é meio que suficiente, mas você pode, claro, testar aí com o Windows 11, por exemplo. Eu testei também com o Windows XP, funcionou tranquilamente, né? Então, por isso eu coloquei a tag 10 aqui, né? Que significa que eu estou querendo instanciar o Windows 10. Então vamos para baixo aqui. Bom, nesse ponto aqui, você informa qual é o tamanho do disco que você quer utilizar. Eu coloquei aqui 50 GB, lembrando que o default é 64 GB. Mas como é só um teste que eu estou fazendo aqui, eu acho que pode ficar aí 50 GB sem problema. Até porque o tamanho do Windows 10, como nós já vimos aqui no disco, ele é 5.7 GB. Vamos dizer 6 GB, né? De qualquer maneira, ele consome bem mais quando você nota que a instância está executando, é bem mais que isso, sabe? Então, pelo menos uns 20 GB não seria suficiente pelos testes que eu fiz. Então é melhor você colocar ali uns 40 GB, 50 GB, como eu fiz aqui. No caso do Windows 10, lógico, né? Coloquei 50, o padrão é 64, eu já anotei tudo aqui. Eu coloquei aqui 2 cores de CPU, eu poderia ter colocado mais, mas vamos fazer um teste com 2 cores para ver como é que fica. Inclusive o padrão é até 4 cores. Eu acho que eu vou até deixar os 4. O que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui. Comentando isso significa que eu estou utilizando o padrão que é os 4 cores, né? Run size, eu coloquei aqui como 4 GB e o padrão é 4 GB. Vamos deixar assim para ver como é que fica, né? Você pode opcionalmente colocar um username e um password também na versão do Windows. Eu deixei comentado aqui para que ele não fique com senha, já que isso aqui é uma coisa, né? Quando você vai criar uma instância dessa, você não vai fazer algo sério ali, você vai criar uma coisa temporária, né? Para fazer um teste, para levantar um servidor. Então, talvez não precise dessa senha, né? Mas de qualquer maneira, se precisar, temos aqui a senha. Nesse ponto aqui, é um ponto padrão que já tem mesmo na cópia que eu fiz lá, então você não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é bem importante. Note que eu criei aqui esses volumes e eu coloquei aqui como na minha pasta local. Lembrando que desse lado aqui é a sua pasta local. Aqui é a sua pasta da VM, da instância que vai ser criada. Então, essa pasta da instância que vai ser criada, chamada Storage, significa que é aqui onde vai estar os arquivos do Windows. Todos os arquivos da imagem do Windows, ele vai copiar para essa pasta aqui. Para que eu poderia não ter isso aqui, poderia apagar isso aqui, mas para que eu tivesse esses arquivos numa pasta local que eu pudesse gerenciar, então eu fiz aqui a atribuição de uma pasta local chamada Local Storage aqui, para ir apontando para a pasta Storage que, como eu disse, significa que são os arquivos do Windows, né? Os arquivos da imagem do Windows. Esse projeto ele cria um compartilhamento de rede chamado data, né? Então ele cria esse compartilhamento de rede aqui dentro da VM. Então o que eu fiz foi criar aqui uma pasta local para que eu pudesse ter referência a esse compartilhamento que ele cria, né? Então, por exemplo, se eu copiar alguma coisa para dentro dessa minha pasta local, algum arquivo, eu vou poder utilizar ela lá dentro do Windows, como você vai ver na prática aqui, né? Eu vou já mostrar como é que é isso aí. Eu posso utilizar o que eu copiei dentro da instância do Windows, né? Sem falar que você vai ver que tem suporte sim para clipboard, para cópia e tudo. Isso aqui já é algo que vem na própria instância, né? E aqui é importante porque eu tive deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui, né? Porque está realmente pequeno. Já era para eu ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. Por padrão, a cópia lá que eu fiz do Docker Composer, ele disponibiliza, ele expõe essas portas aqui. Lembrando que essa aqui é a porta no seu host, né? E aqui é a porta dentro da VM que eles vão criar. No caso aqui, essa porta vai ser a porta em que você vai utilizar o navegador para verificar a máquina que você instanciou. Já já você vai ver isso aí. Aqui é a porta das bibliotecas do XRDP. Então ele está utilizando essa porta 3389 aqui no host para apontar para a porta 3389 do XRDP dentro da máquina virtual que eles vão criar. O problema é que
Sendo desenvolvedor, muitos desenvolvedores já utilizam o XRDP, que dessa maneira essa porta 3389, ela já vai estar sendo utilizada na sua máquina. Foi um problema que ocorreu comigo aqui. Então ele vai dar um conflito de portas. Por esse motivo eu mudei aqui, como você vê aqui embaixo, eu mudei, não era nem para isso estar aqui em cima, porque é realmente o mesmo que está aqui, né? Como você pode estar vendo aí. Eu mudei a porta, aumentei um número para 3390 no meu host. Então a porta 3390 é a que se refere ao esquema de XRDP e eu mantive, logicamente, a porta interna. Eu só mudei essa porta para ele não causar conflito com o XRDP que eu já tenho rodando aqui na minha máquina. Você talvez não precise fazer isso na sua versão aí. Talvez você não tenha XRDP, você esteja no Windows, né? Talvez até no WSL. Eu não testei, pode ser que ele funcione até no WSL. Isso aqui, no final, é algo que já está na cópia. Então, o que eu acrescentei foi essas informações no Docker Composer que eu mostrei aqui. Então, você salva esse arquivo, Ctrl S, Ctrl X, com o nome Docker Composer. Pronto, nós já temos aqui nosso Docker Composer que nós criamos, que é esse arquivo aqui. Pronto, você precisa, logicamente, ter o Docker instalado. E aqui eu não vou, assim, comentar como é que você instala o Docker. Ou seja, esse vídeo não vai contemplar como é que você instala o Docker, até porque, até mesmo aqui no canal, tem vários vídeos que explicam como é que você faz isso. Eu aconselho você dar uma olhada aí nos vídeos do canal. Mas voltando aqui para o conteúdo da pasta, você lembra que nós criamos no Docker Compose duas pastas, né? Então você vai criar essas duas pastas aqui. Você vai disparar o comando mkd local storage para criar a pasta. Ele vai dar um erro aí, porque eu já criei aqui, né? Para criar a pasta em que você vai armazenar os arquivos da imagem do Windows. mkd local data, você vai criar aqui a pasta, que ele deu um erro também, porque eu já criei essa pasta, onde ele vai armazenar os arquivos que você vai compartilhar entre o host. O que é o host? É o computador que você está utilizando agora. E a VM, o que é a VM? É a instância que vai ser criada. Então, o arquivo que você copiar para dentro dessa pasta aqui, você vai poder acessar por RAID. A gente vai já ver como é que isso funciona. Bom, para instanciar, uma vez que você criou tudo, você só precisa agora instanciar esse Docker Composer, né? Você precisa fazer um app no Docker Composer. Então, dispare o comando. Primeiramente, vamos ver se eu já criei ele. É até uma dica para você aqui. Então, eu vou disparar aqui o comando Docker PS para ver se eu já tenho algum container criado referente a ele. O comando Docker PS ele só vai mostrar os containers que estão rodando, mas de repente eu posso ter algum já criado que esteja parado. Então a gente vai disparar o comando Docker PS-A. Dessa maneira eu vou ver se tem algum que eu já criei que esteja parado e eu esqueci parado. Caso você tenha, se você quiser excluir, eu acho que se você quiser criar uma coisa nova, você precisa excluir. Você vai disparar o comando Docker RM, o Windows, que ele coloca o nome do container como Windows, né? E você pode também testar se tem alguma imagem desse projeto, Images, Docker Images. Então eu não tenho nenhuma imagem criada, mas se você tivesse e quisesse excluir, você dispararia o comando Docker RM e ele coloca esse nome aqui para a imagem, né? Caso você não tenha feito nenhuma modificação, você vai excluir dessa maneira. Eu não vou fazer porque eu não tenho aqui, eu não preciso excluir. Nós vamos levantar aqui nosso Docker Compose. Você vai disparar o comando Docker Compose app. Aqui tem umas explicações interessantes. Bom, se você disparar o comando Docker Compose app -d, ele vai instanciar essa versão do Windows. Acredite, ele vai criar realmente uma instância do Windows. De maneira, o que é esse -d? Significa que o prompt vai ficar livre aqui para você. Ela vai ficar executando em segundo plano e você pode acessar ela pelo navegador. Se você não colocar esse -d, o prompt vai ficar parado. Vai ser meio que uma coisa temporária ali. Se você der um Ctrl C para parar o comando, então a instância vai para o brejo. Então é melhor a gente disparar com Docker Compose app -d, que é como se fosse um daemon. Esse D significa isso. Significa que essa instância aí, ela vai ficar ali em segundo plano. Você pode até fechar a janela do navegador, que não vai afetar em nada. Ou do navegador não, desculpa, do terminal, que não vai afetar em nada. E a instância vai continuar rodando ali em segundo plano. É para isso que você usa o -d. Opcionalmente, você pode utilizar essas tags aqui, que vamos dizer que você já tenha criado a instância e você queira fazer uma modificação no seu arquivo docker compose.im. Para que você reinstancie após essa modificação, você inclui os comandos force create e os comandos remove orphan. Isso vai garantir que você não tenha problemas. Como nós não estamos com esses problemas aqui, a gente vai disparar apenas com o -d. E dessa maneira,
ele já vai aqui baixando a imagem. Aquele esquema, para quem já está acostumado com o Docker, né? Ele vai baixando a imagem e após baixar, ele vai fazer um map, instanciar o container. Quando ele chega nesse ponto, é porque ele já baixou a imagem e já está instanciando o container. Eu vou mostrar aqui numa outra janela como é que isso ocorre. E veja que ele está fazendo o download do Windows. Atenção que eu acessei, infelizmente eu peço desculpa, eu não estou com zoom aqui nessa máquina, então eu não vou poder dar um zoom para você ver. Lembra daquela porta, aquela primeira porta que a gente definiu no Docker Composer? Então, você acessa localhost http localhost e essa porta a 8006 que era a porta que estava definida lá. Você pode mudar essa porta se quiser, basta modificar lá no Docker Composer. Então você viu que ele está aqui fazendo primeiramente o download do Windows, depois ele vai fazer a instalação. Você vai poder ver isso tudo pelo navegador. Uma coisa que enquanto ele está ali instalando as coisas, eu posso mostrar aqui. Caso você já tenha reiniciado o computador no outro dia, vamos dizer assim, que você queira novamente executar essa instância, você pode disparar o comando docker start Windows. Por que o Windows? Por que eu estou colocando Windows? Esse nome pode mudar. Isso aqui é apenas se você seguir o padrão. Então, quando você der um enter aqui, ele vai fazer o que ocorreu agora. Eu não fiz isso porque, por padrão, no app ele já vai fazer isso. Então, eu não precisei fazer isso. Mas vamos dizer que você já tenha desligado o computador, tenha ligado novamente. Então, você vai executar dessa maneira. Do mesmo jeito, logicamente, você pode dar um stop, né? Um stop, opa, eu dei um stop sem querer aqui, tudo bem, não tem problema. Pronto, é bom que eu acabo explicando como é que você instancia, tudo bem? Então vamos dar um start novamente aqui, Docker Start Windows. Por eu ter dado um stop, ele mostrou, infelizmente eu não vou, já passou o tempo aqui, eu não vou poder mostrar no navegador. Ele mostrou Lost Connection no navegador. Deixa eu até mostrar aqui, se bem que não vai dar para pegar, mas vamos lá, vamos tentar. Você está vendo que ele está aqui mostrando download o Windows 10, né? Está em 1.9, 2.1. Ao eu ter dado o Docker Stop aqui, é interessante. Primeiro, como ele está na fase de instalação, ele mostrou aqui Lost Connection e pronto, parou. Ficou aqui um texto Lost Connection, né? Se ele tivesse já com o Windows rodando, ele iria desligar o Windows, né? No Docker Stop que eu dei. Foi até importante eu ter errado, porque eu tive a chance de mostrar isso para você. Então, o que ocorre agora é só esperar. Então, vou até maximizar, não tem mais nada para você fazer. É só esperar e utilizar o Windows. Dependendo da sua conexão, pode ser mais rápido esse processo. Inclusive, eu vou até aproveitar para mostrar aqui o que está ocorrendo por baixo dos panos. O que ocorreu, o que está ocorrendo na verdade aqui, né? Então, nesse momento, ele está preenchendo essa parte local storage armazenando os arquivos referente à imagem do Windows. Eu vou dar até um ls nela aqui. Eu acho que eu já tinha até dado, né? Vai dar de novo. Então, por enquanto, olha só, ele criou aqui uma pasta chamada temp, né? Aqui. Vou até ver se eu consigo executar pelo navegador de arquivos aqui, pelo Explorer aqui dessa distribuição do Linux que eu estou utilizando. Entro aqui na minha pasta Project e vou aqui na minha pasta Docker. Vou na minha pasta Windows, que eu já expliquei como é que você cria essas pastas. Você vê que tem as duas pastas aqui. Então, no momento da instalação, que ele cria só isso aqui. Depois que ele instala, é que aqui vai ter os arquivos referentes a essa imagem do Windows que vai estar rodando. Geralmente, você não vai mexer muito nessa pasta. O que você vai mexer mais nessa pasta aqui, porque é a pasta de transferência de arquivo. Ó, você viu que eu já copiei um bocado de coisa, .NET Framework, para fazer teste de programação. Os arquivos dessa pasta, você pode manter, inclusive, referente às mudanças de... Quando você for aqui no nosso Docker Composer, YAM, por exemplo, aqui, quando você mudar aqui, eu quero testar outra versão do Windows, eu quero o Windows 11 agora. Bom, aquela parte você mantém, porque ela vai continuar na rede. É bem interessante, porque vamos dizer que você já colocou um monte de arquivo ali para poder fazer um procedimento que vai sempre se repetir. Então, a única coisa que vai mudar é a versão do Windows, mas continua aqueles mesmos arquivos, então você pode utilizar assim, dessa maneira. A pasta que eu aconselho você a apagar, que inclusive eu nem fiz, eu até esqueci de fazer, é a local storage. Não é nem apagar a pasta, é apagar o conteúdo. Você vai disparar o comando, exatamente esse comando, rm-rf. No Windows você vai só lá na pasta e excluir o conteúdo. Com esse asterisco aí no final, você vai excluir tudo que tem de imagem do Windows. Isso se você quiser limpar tudo para criar uma instalação do zero, né? Então vamos ver como é que está aqui. Bom, aqui está em 49%. Vamos aguardar então. O interessante é que nisso aqui eu precisei fazer isso, porque eu estou precisando fazer realmente um trabalho aqui. Eu estou numa máquina, eu diria entre aspas, desconhecida, e estou precisando fazer um trabalho aqui. Então eu resolvi unir o útil ao agradável. Eu resolvi passar para você essa experiência, né? De repente você pode estar passando aí pelo mesmo problema.
Esse processo pode ser lento a depender da máquina que você está utilizando, da conexão que você está utilizando, mas comparado com a época em que instalávamos o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 10, comparado com essa época, eu acho o processo muito mais rápido. Se ele por acaso mostrar a mensagem Lost Connection aí nesse momento, significa que ele deu algum erro. Eu vou já mostrar para você, claro, aqui a gente mostra tudo, né? O que você faz caso ocorra algum erro nesse momento? Você pode ficar perdido. E aí? Eu estou utilizando Docker. Eu não conheço muito bem Docker. Então o que eu faço? Deu um erro. Eu vou mostrar para você o que você faz. Inclusive eu vou mostrar agora. Eu vou passar isso aqui. Vou aproveitar o tempo que ele está instalando, né? E vou aqui mesmo, no prompt, você vai disparar o comando docker logs Windows. E eu esqueci de falar por que é o Windows aí. Vou já explicar também. Então, olha, veja que esse log aqui, ele vai mostrando em forma de texto. É muito importante você ver qual é o erro que ocorreu realmente, né? O que ele está realmente fazendo. Então, você nota que ele está, nesse momento, ele está fazendo download de algumas coisas. Você vê que tem aqui, ó, 91%, 94%, então ele está baixando. Por que eu estou utilizando, sempre referenciando ao Windows aqui? Por exemplo, Docker Start Windows, né? Eu não falei no vídeo dessa maneira? Se você disparar o comando Docker PS, você nota que ele deu esse nome aqui. Eu vou até minimizar aqui, porque tá difícil entender. Vai ficar pequeno aí. Vamos ver se desse tamanho vai, né? Você vê que bem aqui na parte names, que eu acho que deve estar muito pequeno para você ver aí, mas infelizmente para a estrutura dar certo aqui, eu tenho que fazer assim. Você vê que tem um Windows, né? Esse nome aqui você pode mudar, né? Você pode mudar. Vou até entrar aqui no nosso Docker. Vamos aumentar novamente, senão não vai dar para enxergar, né? Tá muito grande, né? Vamos limpar aqui. No nosso Docker não, desculpa. Nós vamos parar o Nano Docker Compose no nosso arquivo Docker Compose. Veja só, Container Name, Windows. Então você pode mudar aqui. Você pode inclusive criar vários arquivos Docker Composer com versões do Windows diferentes, né? Aí, mas você pergunta, Márcios, como é que eu posso então instanciar? Então, você vai disparar aquele mesmo comando que eu falei, Docker Compose app-d. Vamos dizer que você queira brincar e queira criar várias versões do Windows, modificando o nome do Docker Compose e o conteúdo, né? Então você vai colocar o comando F e vai aqui informar qual é o nome do arquivo Docker Compose. Por exemplo, Docker Compose.yam. Pronto. Nesse caso não vai fazer sentido, né? Porque o próprio nome eu posso até disparar assim também. Não teria motivos para isso, né? Porque ele já está instanciado e rodando. Mas eu acho que deu para entender aí. Vamos limpar aqui. Porque ele já está aqui instanciando a máquina. Então, deixa eu puxar para cá. Ele já terminou a parte de download. Veja que ele já está aqui iniciando a parte de instalação. E é bem interessante porque você vê no navegador a instalação do Windows. Como você vê aí, nesse ponto, você nota que ele está ali pelo navegador. Você pode ver através do XRDP. Você pode notar que ele está ali instalando normalmente o Windows, no caso o Windows 10, que foi o que nós escolhemos aqui, e ele é aquela instalação padrão que você já conhece, né? Nesse ponto ele está na fase Getting Files Ready for Installation, está em 24%. Nesse ponto ele vai reinicializar a máquina, como é de praxe nas instalações do Windows, então... E lembrando que essa máquina em si, ela não é uma máquina, ela já é uma máquina antiga, né? Então o que significa que você vai poder fazer isso praticamente que em qualquer máquina. Então, como você pode ver, vou ir lá, nós estamos no Windows aqui, ele já está até perguntando sobre configurações de network aqui. Você pode ir aqui no menu iniciar, então é o Windows normal. A gente pode ir aqui no gerenciador de arquivo para mostrar algo interessante. Se você for aqui na pasta, eu vou dizer na pasta Network aqui, onde você tem aqui as conexões de rede do Windows, você nota que a gente tem aqui uma rede chamada host.lan, nós vamos entrar nela, e tem a pasta data, que foi aquela pasta que eu falei, lá do nosso Docker Compose.yam. Então, se você entrar na pasta data, olha que interessante, você aqui tem os arquivos que eu copiei, que você copiou para a pasta data. Então, só para fazer um exemplo, eu vou aqui tentar puxar essa janela para cá, deixar ela aqui um pouquinho no canto e puxar aqui a janela do terminal também um pouco para cá, vamos deixar as duas assim, para você perceber que eu vou ver o que tem, o que nós temos aqui. Então nós temos, se eu diminuir, aumentar aqui um pouco, nós temos aqui as pastas local data e local storage. Vamos mostrar novamente aqui. Então, nós temos a parte local storage, que como eu disse, é aquela pasta, inclusive vou até abrir ela aqui mesmo no explorador de arquivos aqui dessa versão do Linux, para mostrar para você.
Então eu tenho aqui, vamos entrar na nossa pasta Projects, na nossa pasta Docker, que foi a sequência de pasta que eu criei, né? E aqui na pasta Windows, nós temos a Local Storage, que aqui são os dados da imagem do Windows. Você geralmente não vai mexer nessa pasta, mas é bom você guardar até por uma questão de cache. De repente você fez muita configuração no seu Windows e não quer desfazer, então você mantém essa pasta aí. Se você excluir essa pasta, o Windows vai, numa próxima instalação, vai aparecer zerado. Mas a principal que eu queria mostrar era exatamente essa Local Data, que foi o que nós aqui... Vamos até abrir aqui o nosso Docker Composer, para mostrar novamente. Foi a pasta que nós referenciamos. A pasta Data, internamente na nossa VM, ela vai corresponder à nossa pasta Local Data. O que significa, se eu criar uma pasta aqui, vamos criar para você ver aqui. Eu vou chamar de temp mesmo, é só para você ver, ó. Criei aqui uma pasta chamada temp. E aqui, veja só, vou voltar para a nossa instância do Windows. Vou até puxar ela um pouco mais para cá. Você vê que nós já temos aqui a pasta criada, o que significa que qualquer arquivo que você compartilhar, você vai poder pegar ele aqui na instância. É uma maneira de compartilhar. Você também tem aqui, ó, clicando no canto, opções como, por exemplo, você tem teclas adicionais, que são essas opções aqui, que você pode ver melhor aqui. O vídeo ele objetiva a ser mais rápido, então nós não vamos falar sobre o que significa, você pode dar uma olhada aí. Inclusive temos aqui a parte de clipboard, você pode também fazer uns testes aí, além de poder colocar a máquina em tela cheia, que é bem importante, né? Então você pode utilizar a máquina em tela cheia para poder trabalhar de maneira melhor. E tem aqui várias configurações que você pode aqui também dar uma olhada, fazer uns testes. E agora, para finalizar com chave de ouro e para merecer realmente seu like, se é que ainda não merece esse vídeo, que é uma dica bem interessante, eu vou dar outras dicas que são importantíssimas para que isso funcione. Primeiramente, eu já informei como é que aqui no Docker Composer você evita ter problemas de conflitos com o XRDP, como eu próprio já anotei aqui. Por padrão, o Docker Composer, ele atribui essas partes aqui. Por padrão, assim, aquele padrão que a gente copiou lá do site, né? Então você pode ter a opção de mudar, mas se você quiser manter essas mesmas portas aqui, você pode verificar, digitar o comando sudo systemctl, dependendo da sua distribuição do Linux. Eu vou dar um exemplo aqui do Ubuntu, do Pop! OS, verificar como é que está o status do XRDP, se é que você tem ele instalado e ele deu conflito. Logicamente é um comando de nível administrativo e eu vou ter que colocar a minha senha aqui. Você está vendo que ele está rodando, né? E foi por isso que ele não deu conflito, porque eu mudei a porta. Mas vamos dizer que você queira manter a porta como está lá. Então você pode parar o serviço. Você digita o comando sudo systemctl stop xrdp. Eu não vou parar aqui o serviço, porque não faz sentido para mim parar. Mas você pode parar e dessa maneira você acaba o conflito lá. E pode continuar com as portas padrão. Você pode, inclusive, se você não precisar do serviço XRDP, você pode desabilitar no comando disable. Disable aqui já é um pouco mais radical, que você vai desabilitar o serviço XRDP. Você pode desabilitar o serviço e pronto, aí não vai ter conflito nunca. Porque o stop, provavelmente ele só vai funcionar até que você reiniciar a máquina. Então você vai ter que realmente dar um stop novamente para poder evitar o conflito de portas. E até onde eu sei, esse projeto utiliza o KVN para poder funcionar. Então você tem que verificar se a sua máquina tem suporte a KVN. Geralmente as máquinas mais novas, não tão novas assim, mas meio recentes, não tão recentes assim, elas já têm suporte a KVN, né? Então, para você verificar se sua máquina tem suporte a KVN, então você vai disparar o comando sudo apt install. Isso aqui é um procedimento do Linux, você pode até pesquisar como é que verifica se KVN é suportado no Windows. Você vai instalar o CPU Checker dessa maneira. Aqui ele já está instalado, provavelmente ele vai dar vai dizer que já está instalado. E você vai disparar o comando kvn-ok para ele verificar se o KVN existe e se está ok. Então, como você pode ver aqui, dev.kvn existe, né? Ele está dizendo, e ele está informando que a aceleração pode ser utilizada, a aceleração do KVN. Isso é essencial para que esse projeto funcione na sua máquina. Caso você ainda tenha problemas, mesmo assim com o KVN, você pode disparar o comando chmod utilizando 666, né? Na pasta /dev/kvn, dessa maneira aqui. E também na pasta /dev/net/tan
nessas duas pastas. Assim você garante que, se você já tem o KVN suportado na sua máquina e ainda esteja dando problema, você aqui já tem uma boa garantia que vai funcionar. Mas se foi útil para você, eu agradeceria bastante que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal e verificasse aí outros vídeos interessantes que tem no canal, que é mais voltado para desenvolvimento, mas tem também outras dicas de maneira geral, de modo geral, interessantes.